Olá pessoal, estamos de volta aqui com Conversa Franca. Hoje recebendo a nossa primeira suplente do PL para a Câmara Municipal, Cassi Monteiro. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Gui. Muito feliz de estar aqui com você nesse programa que mal começou e já é um sucesso. Grato. Cassi, para começar nosso bate-papo, com essa novidade que o Bolsonaro suspendeu a agenda dele no mês de julho, como que você está vendo essa movimentação? Também falando do Reinaldo, que ele viria, mas ainda nada confirmado. Como que você vê toda essa movimentação desse começo de pré-campanha no PL? Eu vejo que tá tudo muito instável, né, Gui? Essa questão da saúde do Bolsonaro aí reflete o desgaste que está sendo para ele. Eu acho que todo esse trâmite jurídico que ele está enfrentando ali no STF, bem como todo o trâmite também nessas construções já para o próximo ano, né? E o nosso estado reflete esse cenário nacional de uma certa instabilidade, de não ter muitas certezas ainda do que vai acontecer. Existem algumas sinalizações, né, como essa possível vinda do Reinaldo ao PL com base no que foi tratado no ano passado em Brasília. Contudo, como a gente ainda não tem uma fala direta do presidente, quando ainda também não tem uma afirmação direta da Zambuja, cabe a gente esperar o cenário se desenhar melhor para a gente conseguir fazer uma leitura mais clara, né? Mas eu espero que, dependendo da forma que o cenário se desenhe, isso seja favorável para o Estado no todo. O Riedel é o candidato do PL também para o governo do Estado. Isso aí já certo. Você acredita que essa seja a melhor opção? Muita gente fala, mas o PL se apequenou por deixar o Riedel chegar e o Reinaldo Zambuja assumindo o PL. Fica uma sensação que o partido se apequenou pelo tamanho que ele já tem? O partido ele é grande, é um partido estruturado, é um partido de anos, contudo um partido ele depende de bons nomes para a gente concorrer a alguns cargos, né? E assim como a gente sofreu para a prefeitura no ano passado, não tendo assim, nomes que foram preparados ao longo do tempo para concorrerem a um cargo majoritário, a um cargo executivo, eu vejo que nós, como direita aqui no Estado, ainda falhamos nessa preparação, né? Nesse trabalho a longo prazo de preparar nomes focado num cargo, né? Porque hoje a gente olha para dentro da direita do Mato Grosso do Sul, a gente não vê um nome grande, competente, suficiente, que venha se preparando para esse cargo executivo. A gente tem bons nomes ali de deputados federais ou talvez estaduais que poderiam concorrer a esse cargo executivo, mas que não vem trabalhando de forma intencional para isso. Então, dentro desse cenário que a direita, infelizmente, não está tão organizada a longo prazo para fechar, não é esse nome que a gente vai trabalhar em um ano, já começar a trabalhar aquele nome para executivo, olhando para o cenário atual, o governador tem feito um bom trabalho, tem algumas pautas alinhadas com a direita, então, assim, não sei como fica esse cenário, acredito que tudo pode acontecer até lá, né? No cenário político tudo pode acontecer, um nome nesse tempo pode despontar, pode demonstrar competência suficiente para estar indo com o Reinaldo ali para uma eleição, entrando nessa briga, mas por enquanto hoje, como você diz, o cenário aparenta que vai caminhar todo mundo com o atual governador. Você é conhecida aqui em Mato Grosso do Sul como a pupila do deputado federal Nicolas Silveira. Ele está a qualquer momento podendo ser o relator escolhido como CPMI do INSS. Como que está essa relação, na sua opinião? A CPMI algo mais sério ou o IOF também já decretou que começou as eleições de 2026 e o Lula está perdendo a base que tinha no começo do mandato? Eu fico muito feliz, primeiramente, de ser intitulada, né, como pupila do Nicolas, porque ele tem feito um baita trabalho em Brasília e aqui no Estado, mesmo ainda sem ter um mandato, eu tento seguir essa linha, essa visão que o Nicolas traz para a política, de a gente fazer algo diferente, dar uma renovação de uma direita competente, de uma direita que está para além da rede social, né? E eu acredito que o nome do Nicolas ser cogitado para assumir ali a relatoria dessa CPMI do INSS, na verdade,
a resposta, digamos assim, a comprovação do quão competente ele tem sido durante o mandato dele, fazendo um mandato realmente propositivo, um mandato onde que a galera acha que, mas ele só faz vídeo na internet. A gente sabe que tem um trabalho legislativo intenso por trás, chegou a ser presidente da Comissão da Educação, contudo, a influência que ele ganhou nesse período permite que um vídeo dele leve para as redes sociais ali e chegue ao ponto do governo federal mudar de decisão, chegar ao ponto de barrar alguma decisão do governo federal. Então eu acho que o nome dele ser cogitado para essa CPMI é um reflexo desse bom trabalho que ele está fazendo e também um reflexo de que os deputados federais também não estão satisfeitos com o atual governo. A gente vê que até deputados da base, senadores da base do atual governo já estão criticando, tá desgastante, não tá legal, e eu espero muito mesmo, torço muito para que tudo isso chegue no ano que vem, a gente consiga dar a resposta nas urnas e dê um basta no PT aqui no país. Aí. Falando um pouco, já começamos julho, chegamos a julho, cada vez mais perto o seu momento de poder assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Amém. Como que fica? Cada dia que chega dia primeiro bate um frio na barriga, nossa, tá chegando, vai ser candidato, o outro vai ser candidato. Como que fica a sua expectativa e o seu coração nesse momento? Eu acho que uns meses atrás a minha mente ficava cogitando mais esse cenário do que agora. Agora realmente eu entendo, que é algo que a gente não consegue prever 100%, né? Não é uma certeza. A gente torce e está trabalhando para isso. Eu espero muito que um dos vereadores eleitos do PL sejam eleitos a algum outro cargo, seja deputado estadual ou federal, porque eu acredito que eles podem fazer um bom trabalho representando a população. Mas hoje o meu trabalho realmente é de base, né? Eu estou começando agora, eu sou nova ainda, então eu acredito que eu tenho que aproveitar esse período ainda sem um mandato ali, que acaba a agenda sendo um pouco mais corrida, para me preparar, seja estudando, mas também fortalecendo a base, fortalecendo as pautas que eu acredito. Então eu tô focada nisso no momento, conversando com muita gente aí ao redor do estado, algumas lideranças do grupo que eu lidero, dando atenção pro pessoal, tentando entender o que está acontecendo no estado, porque minha intenção é no ano que vem contribuir de alguma forma nas eleições aqui no estado, porque eu acredito que a gente precisa de vozes jovens ativas para fazer alguns questionamentos, né, para levar a população a pensar e votar corretamente. Num estado tão conservador e tão machista como é Mato Grosso do Sul, a gente vê casos e mais casos de violência, não só física, mas não vi o seu nome na lista de poder falar agora, desculpa, então recupero depois. E no dia hoje que um prefeito como o Juliano Ferro rompe até com a própria vice, como que você vê, como mulher, como representante feminina, essa violência e esses abusos, como tratar desses assuntos, caso já em 2027 assuma a cadeira na Câmara de Vereadores? Eu vejo, na verdade, toda essa situação como um reflexo de um sistema político que vem se perpetuando por muito tempo, né? E eu acho que nem só pela questão da ausência feminina, mas a ausência de ter pessoas ali dentro que questionem, pessoas que agem de forma honesta, de forma competente, pensando na população, porque quando não há esse contraditório, pessoas que questionem a conduta, que muitas vezes é errônea de algum parlamentar, que às vezes ali acostumado com aquele poder acaba agindo de uma forma que deixa a população de lado, quando não tem ninguém ali questionando, a tendência é que com o tempo chegue a esse ponto, né, de comportamentos aonde que um questionamento soa como uma ofensa, né? No nosso estado, infelizmente, ainda a gente vê que há um sistema político, uma visão política, uma mentalidade da população que ajuda que esses políticos que têm essa visão engessada da política em questão de acordos, porque precisa de padrinho político, porque tem que ter cabo eleitoral, tem que ter muito dinheiro para ser eleito, que não olha a competência, não olha o currículo, acaba votando por afinidade, né, e não por uma representatividade verdadeira. A gente tem essa visão
visão ainda muito engessada. Então, na população. Então, por isso que a gente tem casos como esse, né? É uma pena, eu sinto muito pelo esse fato que aconteceu em Viema, do prefeito chegar ao ponto de falar que a vice tem que ficar em casa, esperando ele morrer para assumir, sendo que, com certeza, na campanha ele abraçou a vice e falou: a gente vai trabalhar junto, porque essa mulher é competente, porque a gente precisa de mais mulher na política, e daí quando chega a oportunidade dela trabalhar, é melhor deixá-la no canto, porque talvez ela tenha questionado, talvez ela tenha feito algo que ele não concordou. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda, né? E para mudar esse cenário, a gente precisa de novas pessoas lá dentro, de mulheres, não só de mulheres, né? A gente precisa de mulher competente, que queira estar lá dentro, né? Não é só jogar a mulher, não. Precisamos de mais uma mulher na política e coloca qualquer mulher ali que não tem o currículo, que não entende do que está acontecendo, que não tem essa sensibilidade para a população. Então, aos poucos, conforme mulheres competentes vão entrando na política, a gente vai mudando isso, vai mudando essa visão, vai questionando. O fato também de não ter medo, né? De falar, de responder, de questionar, às vezes por achar que o cara pode fazer alguma coisa contra você, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar esse sistema e aos poucos a gente vai mudando. Falando nisso, até do próprio Juliano, você teve um pouco de uma polêmica envolvendo ele sobre os deputados da Lemes e também os próximos candidatos a deputados que são já 70, 60 a mais e que vão tentar uma cadeira na Lemes, até porque precisam de um grupo político, pertencem, né, a um grupo político e precisam formar uma chapa, até porque 25 nomes para achar do nada é complicado. Sim. Então, tem essa polêmica dos 60 a mais, dos 70 a mais, porque tem uma experiência de serem ex-prefeitos, ex-vereadores e até ex-deputados tentando voltar. Como que você vê sobre isso, sobre essa polêmica e como que você está vendo agora na base do PL, como que está sendo essa dificuldade de achar esses candidatos, também não só 60 a mais, mas também mulheres, como você falou agora, que precisam mais de representatividade. Precisam. É até estranho, porque eu não achei que ia chegar ao ponto que chegou, não esperava que fosse o Juliano Ferro a responder. Na verdade, nem foi uma resposta, né? Porque ele não respondeu aos questionamentos que eu fiz. Mas isso só comprova que a gente está dentro de um sistema político tão engessado que quem questiona já levantou uma polêmica, né? Você questionar agora é fazer polêmica. E eu acho que o prefeito não entendeu bem meu questionamento, porque ele me respondeu como se eu tivesse ali ofendido os deputados por conta da idade. Só que o meu questionamento, ele ainda se mantém. Na verdade, eu levantei um questionamento com base no tempo de mandato desses deputados. A gente tem deputado na Lemes com mandato de 50 anos. Né? A gente tem deputado ali com tempo de mandato de 25, 26, quase 30 anos, né? Tipo assim, eu não tenho isso de vida ainda, eles já eram deputados estaduais antes de eu nascer, né? Então, meu questionamento foi, será que mesmo depois de décadas, a população sul-mato-grossense se sente ainda representada por esses nomes? Ela está satisfeita com o trabalho que está sendo feito? Será que o trabalho, aquilo que eles prometeram lá no primeiro mandato, a cada ano está se renovando, continua fazendo um bom trabalho, ou acabou se acostumando com aquele cargo? E uma das coisas que eu reforcei, e vou continuar repetindo, porque é uma forma da gente convencer o eleitor disso, é que a idade não define competência, o cargo não define caráter, e tempo de mandato não define mérito. Né? Então a gente precisa fazer a população questionar. Não é só porque o cara tá ali há muito tempo que ele é um bom deputado, né? O tempo de mandato não define isso. E meu questionamento foi esse, e ele pegou as dores ali de alguns deputados estaduais que eu citei e resolveu responder de uma forma que eu achei assim, uma forma baixa, não sei a outra palavra melhor para definir, porque o que você espera de um parlamentar, ainda mais executivo? Que ele te responda dando argumentos, né? Porque eu levantei um debate, mas a gente percebe que aqui no estado, quando falta argumento,
eles partem para a tentativa de descredibilizar. Então, tentam me descredibilizar pelo fato de eu não ter mandato, pelo fato de eu ser jovem, falando que eu tenho que respeitar. E eu tenho total respeito por esses deputados, mas o meu papel como hoje cidadã é questionar e tentar conscientizar a população sobre isso, né? Agora, quanto a essa dificuldade de construir chapa é real, né? Talvez mesmo o fato desses nomes estarem sendo cogitados é porque a gente não vê um cenário onde permite novas candidaturas no cenário estadual. A Assembleia Legislativa é sempre a casa onde menos tem renovação, né? E por que será? Será que já tem cartas marcadas, né? Será que esse sistema político, a tendência dele é realmente manter alguns nomes ali para perpetuar uma forma de poder? Né? Então, o meu questionamento é esse. Eu acho que tem várias variáveis ali que influenciam o fato da gente ter poucos bons candidatos para concorrer a deputado estadual. Em relação ao PL, eu não sei como está essa construção de chapa, porque a gente está nesse processo ali de uma pré-transição, né, na diretoria, mas eu espero e eu acredito que com a força que o PL tem a nível nacional, é possível a gente construir uma chapa forte para deputado estadual. A gente tem bons nomes aí que estão dispostos a concorrer. Eu acredito que dá para o PL abrir portas para candidaturas jovens, a gente precisa de jovens aqui no estado. Então, o jeito é a gente realmente aguardar os próximos capítulos para ver como que fica esse desenho do cenário. Domingo a gente teve mais uma manifestação do Bolsonaro na Paulista, ele falando, e até um pouco, dessa vez, estando um pouquinho com o pé atrás, já dando um pouco de espaço para uma possível candidatura sem ser, ou do próprio Bolsonaro, ou até do filho dele, como é o caso do Tarcísio. Você sentiu também essa vontade, essa predisposição do Bolsonaro em falar, calma, mas vai demorar um pouquinho, mas o candidato é o Tarcísio? Olha, eu senti ele mais aberto para isso mesmo, né? Uma abertura que a gente não via tempos atrás. Eu acho que a exposição dele a tantos ataques recentes, a esse emparelhamento do jurídico do nosso país ali, deve ter feito ele pensar em uma nova alternativa, né? E pensar dessa forma é estratégico também, né? Ele tá trabalhando o nome dele como candidato pro ano que vem, é uma estratégia, porque assim evita que batem ali nos possíveis candidatos, mas a gente já tá entrando num momento agora de um ano antes da eleição, então é um momento da gente pensar em novas possibilidades, né? E eu torço muito para que ele tome uma decisão sábia, coerente, que realmente venha de encontro com a necessidade do nosso país no momento. Eu acho que o nosso maior objetivo como direita no país é realmente tirar a esquerda do poder, porque já demonstrou por décadas o quanto o projeto da esquerda é ineficiente, o quanto a população só sofre, né, com esse projeto. O Lula 3 aí, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? A cada governo é um escândalo, né? Hat-trick já de escândalos no governo. É um absurdo. Então, acho que é o momento de realmente ele agir de forma estratégica. Acho o Tarcísio um excelente nome, assim como o Eduardo, mas acredito que a gente precisa avaliar conforme o cenário da população no geral, qual nome é mais aceito por aquele público que às vezes a direita não alcança tanto, né? A gente precisa ser realista, não dá pra gente agir por emoção e no coração, né? Precisa agir com base na realidade. Eu acredito e torço e oro para que o Bolsonaro seja direcionado por Deus ali nessa escolha. Você vai ser candidata em 2026 ou vai esperar 2027 chegar? Top 1 da pergunta que eu mais recebo. Só hoje eu acho que eu recebi umas 3 mensagens perguntando isso. Olha, Gui, de verdade, eu tô aguardando como que vai ficar o cenário do meu partido, né? Porque como primeira suplente, me abre muitas possibilidades, né? A minha intenção é contribuir de alguma forma com os vereadores que serão candidatos ali, para que eles sejam eleitos, para que assim eu tenha a oportunidade de um mandato. E se uma dessas possibilidades
possibilidades de ajudá-los, for saindo candidata, for útil para o partido, a minha intenção é estar preparada e estar à disposição para contribuir mesmo nessa construção do partido em que eu seja favorecida tendo uma oportunidade, porque hoje eu acredito que tudo que eu e meu time precisamos é de uma oportunidade para a gente mostrar que é possível fazer um trabalho diferente, pensando na população, é possível fazer um trabalho competente mesmo, técnico, que traga os bons resultados, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. E minha intenção é construir realmente um projeto com um propósito que impacte todo o Estado, sabe? De incentivar novas lideranças jovens a se arriscarem, a concorrerem a um conselho de juventude no seu município, a estarem preparados para contribuir numa secretaria, bem como estar preparado também para concorrer a uma candidatura. Então, sendo adepta disso, eu quero estar preparada para no ano que vem, tendo oportunidade, se o partido precisar e se for útil ali para contribuir na chapa, estar pronta para esse desafio também. Qual é o recado ou a motivação que você dá para as pessoas que querem ser política ou querem se candidatar agora em 2026, mas não sabem como começar? Que conselho você daria para essas pessoas? Estude muito, olhe bastante. Porque, primeiro, eu acredito que para você estar na política, o cargo público, principalmente um cargo político, não deve ser visto como um cargo como se fosse uma profissão. Eu acredito que um cargo político ele tem que ser visto como uma missão. E para você entender isso, discernir isso, você precisa ter um senso de propósito, porque a intenção não é entrar na política para fazer carreira, né? Você tem 4 anos, então, tipo assim, não é, eu vou entrar aqui 4 anos para eu fazer um trabalho para me reeleger mais 4 e depois mais 4 e assim, não. É você realmente ver isso como um chamado, uma missão, para nos 4 anos que você estiver ali, você fazer um trabalho que impacte ao ponto de você ser lembrado por gerações, sabe? Eu sou adepta disso. Então, essas pessoas que veem essa realidade no Mato Grosso do Sul e também estão insatisfeitas com o cenário, não se sentem representadas pelos deputados estaduais ou até os deputados federais, primeiro, hoje, eu acho que a forma mais realista é você buscar com quem você se identifica, né? Se você tem alguma liderança que você acompanha, que fale aquilo que você acredita, buscar essa pessoa estar por perto, mas se preparar, estudar, sabe? Estuda o cenário, estuda alguns temas. Eu falo pra galera, por favor, estude Olavo de Carvalho se você for de direita. Queria ter conhecido Olavo antes. Estude, porque assim você vai entender se realmente é ali que você vai conseguir ser útil, porque às vezes não é num cargo político, mas é uma pessoa que consegue ser técnica suficiente, ser uma excelente profissional para assessorar um parlamentar, para assumir uma secretaria futuramente, e a gente precisa de pessoas boas e competentes em todos os espaços dentro da política, né? Não é só o cargo lá. Então estude e ore, porque fazendo essas duas coisas você vai entender se é para você estar ali ou não. E eu espero que com o tempo o cenário ele vai abrindo novas portas para pessoas que queiram estar ali para fazer diferença. Daqui 10 anos a Cassi vai? Meu Deus do céu, 10 anos é muito tempo. Eu espero que daqui 10 anos esteja casada, com filhos, e principalmente contribuindo muito no cenário sul-mato-grossense, podendo fazer um trabalho que impacte realmente as pessoas, que traga uma transformação no cenário político e mostre que é possível a gente ter um retorno do tanto que a gente investe no Estado por meio de impostos. Tá aí. Quero agradecer, fica à vontade. Muito grato pela participação. Obrigado. E até a próxima quarta-feira com mais um Conversa Prêmio. Obrigada, Gui. Eu que agradeço pelo espaço.